Capítulo 22. A partir do nada. O mercado Anhar era um dos 13 em Farmagem onde os estrangeiros podiam comerciar, mas, apesar do nome, a enorme praça não tinha nada da aparência de um mercado, sem barracas de mercado ou exibições de mercadorias. Alguns cavaleiros montados, um punhado de liteiras fechadas carregadas por carregadores de librés brilhantes e uma carruagem ocasional com as cortinas das janelas fechadas abriam caminho por entre uma multidão esparsa, porém agitada, que poderia ser vista em qualquer cidade grande. A maioria estava bem embrulhada em suas capas contra os ventos matinais que sopravam do lago que cercava a cidade, e era o frio que os fazia se apressar mais do que qualquer negócio urgente. Ao redor da praça, como nos outros 2 mercados de estrangeiros da cidade, as altas casas de pedra dos banqueiros se misturavam com as estalagens de pedra onde os mercadores estrangeiros ficavam, e os armazéns de pedra sem janelas, onde suas mercadorias eram armazenadas, todas misturadas entre estábulos de pedra e paredes de pedra com jardas de vagões. Farmagem era uma cidade de paredes de pedra e telhados de ardósia. Nesta época do ano, as estalagens estavam um quarto cheias, na melhor das hipóteses, e os armazéns e pátios de carroças mais vazios do que isso. Na chegada da primavera e do renascimento total do comércio, porém, os comerciantes pagariam o triplo por qualquer espaço que pudessem encontrar. Um pedestal redondo de mármore no centro da praça sustentava uma estátua de Savion Anhara, de 2 palmos de altura e orgulhosa em mantos de mármore forrados de pele, com elaboradas correntes de ofício de mármore em volta do pescoço. Seu rosto estava severo sob o diadema de mármore, cravejado de joias do primeiro conselho, e sua mão direita segurava firmemente o punho de uma espada de mármore, sua ponta descansando entre seus pés calçados com chinelos, enquanto sua mão erguida apontava um dedo de mármore de advertência para o portão de Tear, alguns 3/4 de milha de distância. Farmagem dependia dos mercadores de Tear, Ilian e Camelin, mas o Alto Conselho sempre desconfiava de estrangeiros e seus costumes corruptos no exterior. Um dos guardas da rua com malha de aço, com um casaco de couro costurado, com placas de metal quadrado sobrepostas e uma mão dourada no ombro esquerdo, estava abaixo da estátua usando uma vara longa e flexível para espantar pombos cinzentos de asas negras. Savion Anhara foi uma das 3 mulheres mais reverenciadas na história de Farmagem, embora nenhuma fosse conhecida muito além das margens do lago. 2 homens da cidade eram mencionados em todas as histórias do mundo, embora a cidade se chamasse Aren Mador quando um nasceu e Fel Morena na época do outro. Mas Farmagem fez o possível para esquecer Haolin, Algoz das Trevas, e Yurian Arco de Pedra. Na verdade, esses 2 homens eram o motivo de Rand estar em Farmagem. Algumas pessoas não raro olharam para ele quando ele passou, mas ninguém olhou 2 vezes. Que ele era de longe era bastante claro, com seus olhos azuis e seu cabelo cortado no ombro. Os homens aqui usavam o cabelo às vezes pendurado até a cintura, amarrado na nuca ou preso com um clipe. Suas roupas de lã marrom simples eram indescritíveis, porém não melhores do que um mercador moderadamente bem-sucedido poderia usar. E ele não era o único sem manto, apesar dos ventos do lago. A maioria dos outros eram candorianos ou arafelinos de barbas bifurcadas com tranças em forma de sino, ou saudaianos de nariz de gavião, homens e mulheres que achavam o clima ameno comparado ao inverno da fronteira, mas nada nele dizia que não era um fronteiriço também. De sua parte, ele simplesmente se recusava a deixar o frio tocá-lo. Ignorava-o como se fosse uma mosca zumbindo. Uma capa poderia atrapalhar seu caminho, embora ele se encontrasse sua chance de agir. Pela primeira vez, nem mesmo sua altura atraiu a atenção. Havia muitos homens altos em Farmagem, pouco deles nativos. O próprio Manel Rochard era apenas um mais baixo que Rand, se tanto. Rand ficou bem atrás do homem, deixando pessoas liteiras passarem entre eles
e às vezes até esconder sua pressa. Com o cabelo tingido de preto pelas ervas que Ninaive havia fornecido, ele duvidava que os renegado Ashaman notasse, mesmo que o homem se virasse. De sua parte, não estava preocupado em perder Rochaide. A maioria dos homens locais usava cores opacas, com bordados mais brilhantes no peito e nos ombros, e talvez um grampo de cabelo com joias para os mais próximos, enquanto os comerciantes do exterior preferiam roupas sóbrias e despretensiosas para não parecerem excessivamente ricos. E seus guardas e motoristas embrulhavam-se em lã áspera. O casaco de seda vermelho brilhante de Rochaide se destacou. Ele atravessava a praça como um rei, uma mão descansando levemente no punho da espada, um manto de peles ondulando atrás dele ao vento. Era um tolo. Aquele manto esvoaçante e a espada atraíam os olhos. Seus bigodes encerados e encaracolados o chamavam de murandiano, que deveria estar tremendo como qualquer ser humano normal. E aquela espada... um puro tolo. Você é o tolo vindo para este lugar, Lewis Terry ofegou loucamente dentro de sua cabeça. Louco, louco. Temos que sair daqui. Temos que sair. Ignorando a voz, Randy apertou mais as luvas apertadas e manteve um ritmo constante atrás de Rochaide. Vários guardas da rua na praça observavam o homem. Os estrangeiros eram considerados encrenqueiros e cabeças quentes, e os murandianos tinham uma reputação espinhosa. Um estrangeiro carregando uma espada sempre atraía a atenção dos guardas. Randy estava feliz por ter decidido deixar a dele na pousada com mim. Ela saneava na parte de trás de sua cabeça com mais força do que Elaine ou Avienda ou Alana. Ele estava apenas vagamente ciente das outras. Min parecia viva dentro dele. Quando Rochaide deixou Anhara, indo mais fundo na cidade, bandos de pombos surgiram nos telhados, mas em vez de fazer as investidas infalíveis que normalmente os levariam para o céu, os pássaros colidiram uns com os outros e alguns caíram esvoaçando na calçada. As pessoas ficaram boquiabertas, incluindo os guardas da rua que estavam observando Rochaide tão atentamente um momento antes. O homem não olhou para trás, mas não teria importado se ele tivesse visto. Ele sabia que Randy estava na cidade sem ver os efeitos de um taverém, ou ele não estaria lá. Seguindo Rochaide até a Rua da Alegria, na verdade 2 ruas largas e retas, separadas por uma fileira de árvores de casca cinzenta sem folhas, Randy sorriu. Rochaide e seus amigos provavelmente se achavam muito espertos. Talvez eles tivessem encontrado o mapa das planícies de Maredo no norte de cabeça para baixo, nas prateleiras da Pedra de Tear, ou o livro sobre as cidades do sul, mal arquivado na biblioteca do Palácio Aes-Daishar em Xaxim, ou uma das outras dicas que ele havia deixado para trás. Pequenos erros que um homem com pressa podia cometer, mas 2 ou 3 juntos pintavam uma seta apontando para a farmagem. Rochaide e os outros foram rápidos em ver isso, mais rápido do que ele esperava, e então tiveram ajuda para apontá-la. De qualquer forma, não importava. Ele não tinha certeza por que o murandiano tinha vindo antes dos outros, mas sabia que eles viriam. Torval e Dashiva, Gadwin e Kisman, para tentar terminar o que haviam estragado em Caerhien. Uma pena que nenhum dos abandonados seria tolo o suficiente para vir atrás dele aqui. Eles apenas enviariam os outros. Ele queria matar Rochaide antes que o resto chegasse, se pudesse. Mesmo aqui, de onde todos estavam em pé de igualdade, seria melhor reduzir as chances. Fazia 2 dias que Rochaide estava em Farmagem, fazendo perguntas abertamente sobre um homem alto e ruivo, gabando-se como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. O homem tinha visto qualquer número que correspondia mais ou menos à sua descrição, mas ainda pensava que era o caçador, não a caça. Você nos trouxe aqui para morrer, Lewis Terry gemeu. Estar aqui é tão ruim quanto a morte. Hunt deu de ombros desconfortavelmente. Ele concordava com a voz sobre isso. Ficaria tão feliz quanto Lewis Terry em partir, mas às vezes a única escolha era entre o ruim e o pior. Rochaide estava à sua frente, quase ao seu alcance.
Isso era tudo que importava agora. As lojas e pousadas de pedras cinzentas ao longo da Rua da Alegria mudavam à medida que Randy se afastava do mercado Amhara. Os prateiros substituíam os cuteleiros e, em seguida, os ourives substituíam os prateiros. Costureiras e alfaiates exibiam sedas e brocados de bordados em vez de lã. As carruagens que roncavam sob as pedras do calçamento agora tinham símbolos laqueados nas portas e equipes de 4 ou 6 iguais em tamanho e cor, e mais cavaleiros estavam montados em sangue puros tairenos ou animais tão bons quanto eles. Cadeiras de liteiras carregadas por carregadores que trotavam tornavam-se quase tão comuns quanto as pessoas a pé. E, a pé, lojistas de casacos ou vestidos fortemente bordados no peito e nos ombros eram superados em número por pessoas com librés tão brilhantes quanto a dos carregadores de liteiras. Muitas vezes, pedaços de vidro colorido agora decoravam os grampos do cabelo de homens, ou ocasionalmente pérolas ou pedras preciosas mais ricas, embora poucos homens cujas esposas pudessem comprar pedras preciosas andassem. Apenas o vento frio era o mesmo. Isso e os guardas da rua patrulhando em grupos de 3, olhos alertas para os problemas. Não havia tantos como nos mercados de estrangeiros, mas assim que uma patrulha desaparecia de vista, outra aparecia, e onde quer que uma rua mais larga do que um beco encontrasse a Rua da Alegria, havia um posto de vigia de pedra com 2 guardas esperando ao pé, para caso o homem no topo visse problemas. A paz era mantida rigorosamente em Farmagem. Randy franziu a testa enquanto Rochard continuava pela rua. Estaria indo ele para a Praça dos Conselhos, no meio da ilha? Ali não havia nada além do Salão dos Conselhos, monumentos de mais de 500 anos antes, quando Farmagem fora a capital de Maredo, e as casas de contagem das mulheres mais ricas da cidade. Em Farmagem, um homem rico era aquele cuja esposa lhe dava uma mesada generosa ou um viúvo que havia sido provido. Talvez Rochard estivesse encontrando amigos das trevas. Mas se fosse o caso, por que o homem esperou? De repente, uma onda de tontura o atingiu. Um rosto sombrio preenchendo sua visão por um instante, e ele cambaleou contra um transeunte. Mais alto que o próprio Randy, com uma libré verde brilhante, o homem de cabelos louros moveu a grande cesta que a carregava e afastou Randy gentilmente. Uma cicatriz longa e enrugada descia pela lateral de seu rosto moreno. Inclinando a cabeça, ele murmurou um pedido de desculpas e se apressou. Endireitando-se, Randy grunhiu uma maldição baixinho. Você já os destruiu, sussurrou-lhe o Ster em sua cabeça. Agora você tem outra pessoa para destruir, e não antes do tempo. Quantos nós 3 mataremos antes do fim, eu me pergunto? Cale-se. Randy pensou ferozmente, mas uma risada cacarejante e irônica o respondeu. Não foi um encontro com o homem Aiel que o aborreceu. Ele tinha visto muitos desde que chegara à Farmagem. Por alguma razão, centenas de Aiel que fugiram depois de saber a verdade de sua história acabaram lá, tentando seguir o caminho da folha quando não tinham mais ideia do que isso implicava, exceto que deveriam ser Gaishain ao longo da vida. Ele nem estava preocupado com a tontura ou de quem era o rosto que ele viu quando ela o atingiu. À sua frente, uma carruagem puxada por 6 cavalos cinzas atravessou ruidosamente o fluxo de liteiras e pessoas apressadas em Nibré. Homens e mulheres entrando e saindo das lojas, mas não havia sinal de um casaco vermelho. Ele bateu um punho enluvado em sua palma em irritação. Seguir em frente às cegas era idiota. Ele podia correr direto para o homem, ou pelo menos ser visto. Até agora, Rochard achava que Randy não sabia que ele estava na cidade. Uma vantagem importante demais para ser desperdiçada. Ele sabia onde Rochard tinha seus aposentos, uma das estalagens que atendia os estrangeiros. Ele poderia ficar lá fora amanhã e esperar por outra chance. Os outros podiam chegar à noite também. Ele pensou que poderia matar 2 juntos, ou talvez até mesmo todos os 5, mas isso não poderia ser feito em silêncio. Ele sofreria ferimentos contra 5 e, na melhor das hipóteses,
teria que abandonar sua espada, o que estava relutante em fazer. Foi um presente de Avienda. Na pior das hipóteses, um resquício de um manto forrado de pele chamou sua atenção, esvoaçando ao vento enquanto desaparecia em uma esquina à frente, e ele correu em direção a ele. Os guardas no posto de vigia ali se endireitaram. O homem no topo tirando o chocalho do cinto. Um dos que estavam no fundo da arquibancada ergueu seu longo porrete, enquanto o outro ergueu um mastro onde estava encostado nos degraus do suporte. A extremidade bifurcada era feita para prender e segurar um braço, uma perna ou um pescoço, e a própria vara era amarrada com ferro, à prova de qualquer espada ou machado. Eles observavam de perto, com olhos duros. Ele acenou para eles e sorriu. Então, ostensivamente olhou para a rua lateral procurando a multidão ali. Não como um ladrão correndo, apenas um homem tentando alcançar alguém. O porrete voltou para o gancho do cinto. O mastro voltou para os degraus. Ele não olhou para os guardas novamente. À frente, ele teve um vislumbre da capa e talvez um casaco vermelho quando o usuário virou para outra rua. Erguendo a mão como se fosse chamar alguém, Randy acelerou atrás do homem, esquivando-se entre as pessoas e os carrinhos de mão dos vendedores ambulantes. Os vendedores ambulantes exibiam alfinetes, agulhas ou pentes em suas bandejas, tentavam chamar a atenção dele ou de qualquer pessoa com seus gritos. Poucas pessoas aqui usavam bordados, e um simples cordão amarrando o cabelo de um homem era muito mais comum do que o grampo mais simples. Essas ruas eram, na melhor das hipóteses, apertadas e tortuosas, um labirinto aleatório onde estalagens baratas e prédios de apartamentos de 3 ou 4 andares se erguiam sobre as lojas de açougueiros, fabricantes de velas e barbeiros, funileiros, oleiros e tanoeiros. As carruagens não caberiam nessas ruas e também não havia liteiras, nem cavaleiros, e apenas um punhado de criados uniformizados, carregando cestas com afazeres, mas passeando e olhando de nariz empinado para todos ao redor, exceto os guardas da rua. Suas patrulhas e arquibancadas estavam presentes mesmo aqui. Por fim, ele chegou perto o suficiente para ter uma visão clara do homem que estava seguindo. Rochard finalmente mostrara bom senso para puxar sua capa sobre ele, escondendo seu casaco vermelho e sua espada inútil, mas não havia dúvida de quem ele era. Na verdade, ele parecia estar tentando evitar ser notado agora, esgueirando-se pela lateral da rua com um ombro roçando nas fachadas das lojas. De repente, ele olhou de volta furtivamente, então disparou para um beco entre uma pequena loja de cestaria e uma pousada com uma placa tão suja que o nome estava completamente obscurecido. Randy quase sorriu e não perdeu tempo correndo atrás dele. Não havia guardas de rua ou arquibancadas nos becos de farmagem. Aqueles becos eram ainda mais tortuosos do que as ruas que Randy acabara de deixar, formando um labirinto próprio pelo interior de cada quarteirão da cidade. E Rochard já estava fora de vista, mas Randy podia ouvir suas botas batendo em terra úmida e pedregosa. O som ricocheteou e se multiplicou entre as paredes de pedra sem janelas, até que ele mal podia dizer de onde vinha. Mas ele o seguiu, correndo por passagens mal largas o suficiente para 2 homens lado a lado. Se eles fossem amigáveis. Por que Rochard entrou neste labirinto? Onde quer que ele fosse, ele queria estar lá rapidamente. Mas ele não sabia como usar os becos para ir de um lugar a outro. Abruptamente, Randy percebeu que as únicas botas que estavam ouvindo eram as suas e parou. Silêncio. De onde ele estava, ele podia ver mais 3 becos estreitos se separando daquele em que estava. Mal respirando, ele forçou os ouvidos. Silêncio. Ele quase decidiu voltar. Então ouviu um barulho distante na boca do beco, mais próximo, como se alguém tivesse acidentalmente chutado uma pedra contra um muro de pedra ao passar. Melhor matar o homem e pronto. Randy virou a esquina para o beco e encontrou Rochard esperando por ele. O morandiano teve seu manto jogado para trás novamente e ambas as mãos no punho da sua espada. O elo da paz de farmagem tecia o cabo e a bainha dentro de uma rede de arame fino. Ele usava um sorriso pequeno e conhecedor.
Você foi tão fácil de atrair como um pombo, disse ele, começando a desembainhar sua espada. Os fios tinham sido cortados, então fixados para que ainda parecessem sólidos a um olhar casual. Corra se você quiser. Randy não correu. Em vez disso, ele deu um passo à frente, batendo com a mão esquerda na ponta do punho da espada de Rochade, prendendo a lâmina ainda pela metade na bainha. A surpresa regalou os olhos do homem, mas ele ainda não percebeu que parar para se vangloriar já o havia matado. Ele recuou, tentando conseguir espaço para completar sua sacada, mas Randy o seguiu suavemente, mantendo a espada presa e girando os quadris, enfiando os nós dos dedos dobrados na garganta de Rochade. A cartilagem estalou ruidosamente e o renegado esqueceu de tentar matar qualquer um. Cambaleando para trás, de olhos arregalados e encarando, ele colocou as duas mãos na garganta e tentou desesperadamente puxar o ar através de sua traqueia arruinada. Randy já estava começando o golpe mortal abaixo do externo, quando um sussurro de som veio até ele por trás, e de repente a provocação de Rochade assumiu um novo significado. Apoiando-se em Rochade, Randy se deixou cair no chão em cima do homem. Metal duro balançado contra uma parede de pedra e o homem amaldiçoou. Agarrando a espada de Rochade, Randy deixou que o movimento de queda se transformasse em um rolo, puxando a lâmina para longe enquanto caía sobre o próprio ombro. Rochade deu um grito agudo e gorgolejante quando Randy apareceu, agachado de frente para o caminho por onde tinha vindo. Raefar Kisman ficou boquiaberto para Rochade, a lâmina que ele pretendia esfaquear Randy, em vez disso, cravada no peito de Rochade. O sangue borbulhou nos lábios do Murandiano, e ele cravou os calcanhares no chão e ensanguentou as mãos no aço afiado, como se pudesse empurrá-la para fora. De estatura mediana e pálido para um taireno, Kinsman usava roupas tão simples quanto as de Randy, exceto pelo cinto da espada. Escondendo isso sob sua capa, ele poderia ter ido a qualquer lugar em Farmadic sem ser notado. Seu desânimo durou apenas um instante. Quando Randy se levantou, com a espada pronta em ambas as mãos, Kinsman puxou sua própria lâmina e não olhou para seu cúmplice de novo. Ele observou Randy e suas mãos se mexeram nervosamente no longo punho de sua espada. Sem dúvida, ele era um daqueles tão orgulhosos de poder usar o poder como arma que desdenhava de realmente aprender a usar a espada. Randy não desdenhava. Rochade deu um último puxão e ficou imóvel, olhando para o céu. Hora de morrer, Randy disse calmamente, mas quando ele começou a avançar, um chocalho soou em algum lugar atrás do taireno, uma tagarelice incessante e então outra. Os guardas de rua. Eles vão levar nós dois. Kinsman respirou, parecendo frenético. Se eles nos encontrarem de pé sobre um cadáver, eles vão enforcar nós dois. Você sabe que eles vão. Ele estava certo, pelo menos em parte. Se os guardas os encontrassem ali, ambos seriam rebocados para as celas sob o salão dos conselhos. Mas chocalhos bateram, aproximando-se. Os guardas deviam ter notado 3 homens entrando um por um no mesmo beco. Talvez eles tenham visto a espada de Kinsman. Relutantemente, Randy assentiu. O taireno recuou cautelosamente, e quando viu Randy não fazer nenhum movimento para segui-lo, ele embainhou sua lâmina e correu descontroladamente. O manto escuro que manda atrás dele. Randy jogou sua espada emprestada em cima do corpo de Rochade e correu para o outro lado. Não havia chocalhos nessa direção ainda. Com sorte, ele poderia estar nas ruas, misturando-se à multidão, antes de ser visto. Ele tinha outros medos além do laço. Tirar as luvas, mostrar os dragões que marcavam seus braços, seria o suficiente para evitar seu enforcamento. Ele tinha certeza. Mas os conselhos haviam proclamado a aceitação daquele estranho decreto que Elaida havia emitido. Uma vez que estivesse em uma cela, ficaria lá até que a Torre Branca o chamasse. Então, correu o mais que pôde. Misturando-se à multidão na rua, Kinsman soltou um suspiro de alívio
quando 3 guardas de rua correram para o beco onde ele tinha acabado de sair. Segurando a capa perto para esconder a espada embainhada, ele se moveu com o fluxo do tráfego, não mais rápido do que ninguém e mais lento do que alguns. Nada para chamar a atenção de um guarda. 2 deles passaram com um prisioneiro amarrado enfiado em um grande saco pendurado com um bastão carregado em seus ombros. Apenas a cabeça do homem projetava, seus olhos selvagens e penetrantes. Kinsman estremeceu. Que seus olhos queimassem. Poderia ter sido ele. Ele. Ele tinha sido um tolo ao deixar Rothschild convencê-lo disso em primeiro lugar. Eles deveriam esperar até que todos chegassem entrando na cidade um por um para evitarem ser notados. Rothschild queria a glória de ser a pessoa a matar Altor. O Murandiano ardia de desejo de provar que era um homem melhor do que Altor. Agora ele estava morto e quase Raefar Kinsman com ele. E isso deixou Kinsman furioso. Ele queria poder mais do que glória. Talvez para governar a Pedra de Tear. Talvez mais. Ele queria viver para sempre. Essas coisas foram prometidas. Elas eram suas por seu direito. Parte de sua raiva era porque ele não tinha certeza de que eles realmente deveriam matar Altor. O grande senhor sabia que ele queria, e ele não dormiria profundamente até que o homem estivesse morto e enterrado. E ainda assim, matem-no, o Mihail ordenou antes de enviá-los para Caerhien, mas ele ficou tão descontente que eles foram descobertos quanto por terem falhado. Farmadin seria sua última chance. Ele tornara isso tão claro quanto lá tão polido. Da Shiva simplesmente desapareceu. Kinsman não sabia se ele havia fugido ou se o Mihail o havia matado, e ele não se importou. Sei não, hein? Matem-no, Demandred ordenou mais tarde, mas acrescentou que seria melhor que eles morressem do que deixassem que os descobrissem novamente. Qualquer um, até mesmo o Mihail, como se não soubesse da ordem de Tem. E mais tarde ainda, Moridin havia dito: mate-o se for preciso, mas acima de tudo, traga tudo em sua posse para mim. Isso redimirá as suas transgressões anteriores. O homem disse que ele era um dos escolhidos, e ninguém era louco o suficiente para fazer essa afirmação, a menos que fosse verdade. Mas ele parecia pensar que os pertences de Altor eram mais importantes do que sua morte. O assassinato incidental e não realmente necessário. Aqueles 2 eram os únicos escolhidos que Kinsman conhecera, mas faziam sua cabeça doer. Eles eram piores do que os Caerhienos. Ele suspeitava que o que eles não diziam poderia matar um homem mais rápido do que uma ordem assinada por um grão-senhor. Grão-lord. Bem, uma vez que Torval e Gedwin chegassem, eles poderiam dar um jeito. De repente, algo picou seu braço direito e ele olhou consternado para a mancha de sangue que se espalhava em seu manto. Não parecia um corte profundo, e nenhuma bolsa cortaria seu antebraço. Ele pertence a mim, um homem sussurrou atrás dele, mas quando ele se virou, havia apenas a multidão na rua, todos cuidando de seus negócios. Os poucos que notaram a mancha escura em sua capa desviaram o olhar rapidamente. Nesse lugar, ninguém queria ser associado nem mesmo a menor violência. Eles eram bons em ignorar o que não queriam ver. A ferida latejava, queimando mais do que no início. Soltando sua capa ao vento, Kinsman pressionou a mão esquerda sobre o corte sangrento em sua manga. Seu braço estava inchado ao seu toque quente. De repente, ele olhou horrorizado para sua mão direita, olhando enquanto ela ficava preta e inchada como um cadáver de uma semana. Freneticamente, ele começou a correr, empurrando as pessoas para fora de seu caminho, derrubando-as. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele, como aquilo tinha sido feito, mas tinha certeza do resultado. A menos que pudesse sair da cidade, além do lago, subindo as colinas. Ele tinha uma chance, então. Um cavalo. Ele precisava de um cavalo. Ele tinha que ter uma chance.
haviam prometido que ele viveria para sempre. Tudo que podia fazer, tudo que ele podia ver eram pessoas em pé e elas estavam se espalhando diante de sua investida. Ele pensou ter ouvido os chocalhos dos guardas, mas podia ter sido seu sangue latejando em seus ouvidos. Tudo estava ficando escuro. Seu rosto bateu em algo duro e ele sabia que tinha caído. Seu último pensamento foi que um dos escolhidos havia decidido puni-lo, mas pelo que, ele não saberia dizer. Apenas alguns homens estavam sentados nas mesas redondas na sala comunal da Coroa de Maredo quando Randy entrou. Apesar do grande nome, era uma pousada modesta com 2 dúzias de quartos em 2 andares acima. As paredes rebocadas da sala comunal eram pintadas de amarelo e os homens que serviam à mesa usavam longos aventais amarelos. Uma lareira de pedra em cada extremidade da sala dava-lhes um calor marcante depois de estar do lado de fora. As venezianas estavam trancadas, mas as lâmpadas penduradas nas paredes diminuíam a penumbra. O cheiro que vinha das cozinhas prometia um saboroso almoço de peixe do lago. Randy lamentaria perder isso. Os cozinheiros da Coroa de Maredo eram muito bons. Ele viu lã em uma mesa sozinho contra a parede. O cordão de couro trançado que prendia o cabelo de lã atraía olhares de soslaio de alguns dos outros homens, mas ele se recusava a desistir de usar o Hadori mesmo por um tempo. Ele encontrou o olhar de Randy, e quando Randy acenou para as escadas no fundo da sala, ele não perdeu tempo com olhares questionadores. Apenas largou sua taça de vinho e se levantou, começando a subir as escadas. Mesmo com apenas uma pequena faca no cinto, ele parecia perigoso, mas também não havia nada a ser feito sobre isso. Vários homens nas mesas olharam na direção de Randy, mas por algum motivo eles desviaram o olhar apressadamente quando ele encontrou seus olhos. Perto da cozinha, na porta do banheiro feminino, Randy parou. Homens não eram permitidos lá. Além de algumas flores pintadas nas paredes amarelas, o salão das mulheres não era muito mais chique do que o salão comunal, embora as luminárias também fossem pintadas de amarelo e as fachadas da lareira. Os aventais amarelos usados pelas mulheres que serviam a mesa aqui não eram diferentes dos usados pelos homens na sala comunal. Dona Nalheira, a estalajadeira magra e grisalha, estava sentada na mesma mesa que Min, Ninaeve e a Lívia, todas conversando e rindo enquanto tomavam chá. A mandíbula de Randy se apertou ao ver a ex da Manny. Ninaeve alegou que a mulher insistiu em ir junto, mas ele não acreditava que alguém pudesse insistir em nada com Ninaeve. Ela queria a Lívia junto por algum motivo secreto. Ela vinha se comportando misteriosamente como se estivesse se esforçando ao máximo para ser a Aes Sedai, desde que ele voltou para buscá-la depois de deixar Elaine. As 3 mulheres haviam adotado vestidos à moda de farmagem de gola alta, fortemente bordados com flores e pássaros no corpete e nos ombros e até no queixo, embora às vezes Ninaeve resmungasse sobre eles. Sem dúvida, ela teria preferido a lã robusta de 2 rios ao material mais fino que encontrou aqui. Por outro lado, se o ponto vermelho do Kizain em sua testa não fosse suficiente para atrair todos os olhos, ela se enfeitava com joias como se estivesse participando de uma audiência real. Um cinto fino dourado e um longo colar e qualquer número de braceletes, todos, exceto um, cravejado de safiras azuis e brilhantes e pedras verdes polidas que ele não conhecia, e cada dedo da mão direita tinha um anel para combinar. Tá porra! Seu anel da grande serpente estava escondido em algum lugar para não atrair atenção, mas o resto atraía 10 vezes mais. Muitas pessoas não teriam conhecido o anel de uma Aes Sedai à primeira vista, mas qualquer um podia ver dinheiro nessas gemas. Randy limpou a garganta e inclinou a cabeça. Esposa, preciso falar com você lá em cima, disse ele, lembrando no último momento de acrescentar, se isso lhe agradar. Ele não poderia tornar seu tom mais urgente do que isso, se não quisesse manter as aparências, mas esperava que tudo não demorasse. Elas poderiam, mesmo que apenas para demonstrar à estalajadeira que não estavam à sua disposição.
Por alguma razão, as pessoas em Farmagem realmente pareciam acreditar que as mulheres pulavam quando os homens mandavam. Min se virou na cadeira para sorrir para ele, do jeito que ela fazia toda vez que ele a chamava de sua esposa. A sensação dela em sua cabeça era de calor e prazer, de repente brilhando com diversão. Ela achava a situação deles em Farmagem muito divertida. Inclinando-se para a senhora Nalheira sem tirar os olhos dele, ela disse algo em voz baixa que fez a mulher mais velha gargalhar e deu a Ninaev uma expressão de dor. A Lívia se levantou, parecendo em nada com a mulher subjugada que ele lembrava vagamente de entregar a Tem. Todas aquelas Suldan e Damani capturadas eram um fardo do qual ele estava feliz por se livrar, nada mais. Havia fios brancos em seu cabelo dourado e linhas finas nos cantos dos seus olhos, mas aqueles olhos eram ferozes agora. Podemos? Ela falou lentamente, olhando para Ninaev, mas de alguma forma ela fez da palavra uma crítica e uma ordem. Ninaev olhou para a mulher e levou um bom tempo para se levantar e alisar as saias, mas pelo menos ela se levantou. Rand não esperou mais antes de subir, correndo. Lan estava esperando no alto da escada, fora da vista da sala comunal abaixo. Silenciosamente, Rand deu um relato básico do que havia acontecido. O rosto duro de Lan nunca mudou de expressão. Pelo menos um deles está morto, disse ele, virando-se para o quarto que dividia com Ninaev. Vou preparar nossas coisas. Rand já estava no quarto que ele e Min dividiam, tirando apressadamente suas roupas do guarda-roupa alto e enfiando-as de qualquer maneira em um dos cestos de vime, quando ela finalmente entrou no quarto, seguida por Ninaev e a Lívia. Luz, você vai arruinar nossas coisas desse jeito? Min exclamou, empurrando-o para longe do cesto. Ela começou a tirar as roupas e a dobrá-las cuidadosamente na cama ao lado da sua espada pacificada. Por que estamos fazendo as malas? Ela perguntou, mas não lhe deu chance de responder. A dona Lareira disse que você não ficaria tão mal-humorado se eu chicoteasse você todas as manhãs. Ela riu, sacudindo um dos casacos que não usava aqui. Ele lhe disse que compraria um novo, mas ela se recusou a deixar os casacos e as calças bordadas para trás. Eu disse a ela que consideraria isso. Ela gosta muito de lã. De repente, ela ergueu a voz, imitando a estalajadeira. Um homem bem educado e domado é preferível a um rosto bonito, eu sempre digo. Ninaev bufou. Quem quer um homem que pode fazer saltar pelos aros sempre que quiser? Ranjo olhou para ela e a boca de Min caiu aberta. Era exatamente isso que Ninaev fazia com Lan, e como o homem aguentava, era mais do que Rand conseguia entender. Você pensa demais nos homens, Ninaev. A Lívia falou lentamente. Ninaev franziu a testa, mas em vez de dizer qualquer coisa, ela apenas ficou ali dedilhando uma de suas pulseiras, uma peça peculiar com correntes douradas planas que se estendiam pelas costas de sua mão esquerda até anéis em todos os 4 dedos. A mulher mais velha balançou a cabeça como se estivesse desapontada por não conseguir uma briga. Estou fazendo as malas porque temos que ir, e sejam rápidas, disse Rand apressadamente. Ninaev podia ficar quieta no momento, por mais estranho que fosse, mas se seu rosto ficasse mais escuro, ela estaria puxando a trança e gritando até que ninguém pudesse dizer uma palavra por horas. Antes que ele terminasse o mesmo relato que havia dado a Lan, Min parou de dobrar as coisas e começou a recolocar seus livros no segundo cesto, com pressa suficiente para não os acolchoar com capas como costumava fazer. As outras 2 mulheres ficaram olhando para ele como se nunca o tivessem visto antes. Caso elas não estivessem sendo tão rápidas em enxergar quanto Min, ele acrescentou impacientemente. Rochard e Kinsman me emboscaram. Eles sabiam que eu estava seguindo. Kinsman fugiu. Se ele conhece esta pousada, ele da Shiva e Gedwin e Torval podem aparecer aqui, talvez em 2 ou 3 dias, ou talvez em 1 hora ou mais. Eu não sou cega, disse Ninaev, ainda olhando para ele.
Não havia calor em sua voz. Ela estava protestando apenas por fazer. Se você quer se apressar, ajude-me em vez de ficar parado como um idiota. Ela o encarou por mais um momento e balançou a cabeça antes de sair. A Lívia fez uma pausa no ato de seguir e olhou para Randy. Não. Não havia mais nada de uma pessoa subjugada nela. Você poderia se matar assim, disse ela em desaprovação. Você tem muito o que fazer para ser morto ainda. Você deve nos deixar ajudar. Ele franziu a testa para a porta se fechando atrás dela. Você teve alguma visão sobre ela, Min? O tempo todo, mas não do tipo que você quer dizer. Nada que eu entenda. Ela torceu o nariz para um dos livros e o colocou de lado. Pequena chance de ela abandonar um único volume de sua biblioteca não é não tão pequena. Sem dúvida, ela pretendia levar aquele e lê-lo na primeira oportunidade. Passava horas com o nariz naqueles livros. Randy, ela disse lentamente. Você fez tudo isso. Matou um homem e enfrentou outro. E... Randy, eu não senti nada. No vínculo, quero dizer. Nem medo, nem raiva. Nem mesmo preocupação. Nada. Eu não estava com raiva dele. Balançando a cabeça, ele começou a empurrar roupas no cesto novamente. Ele só precisava ser morto, só isso. E por que eu teria medo? Ah, ela disse em uma voz baixa. Entendo. Ela se inclinou de volta para os livros. O vínculo tinha ficado muito quieto, como se ela estivesse mergulhada em pensamentos, mas um fio perturbado percorrendo a quietude. Min, eu prometo que não vou deixar nada acontecer com você. Ele não sabia se poderia cumprir essa promessa, mas pretendia tentar. Ela sorriu para ele, quase rindo. Luz. Ela era linda. Eu sei disso, Andy. E não vou deixar nada acontecer com você. O amor fluiu ao longo do vínculo como o brilho do sol do meio-dia. A Lívia está certa, no entanto. Você tem que nos deixar ajudar de alguma forma. Se você descrever esses companheiros bem o suficiente, talvez possamos fazer perguntas. Você certamente não pode vasculhar a cidade inteira sozinho. Somos homens mortos, murmurou-lhe o Sterling. Homens mortos deveriam ficar quietos em seus túmulos, mas nunca ficam. Randy mal ouviu a voz em sua cabeça. De repente, ele sabia que não precisava descrever Kingsman e os outros. Ele poderia desenhá-los tão bem que qualquer um reconheceria os rostos. Exceto que ele nunca tinha sido capaz de desenhar em sua vida. Lewis Sterling era, no entanto. Isso deveria tê-lo assustado. Deveria. Aizen andou pela sala, estudando a luz sempre presente de Tel Aerandiriot. A roupa de cama mudou de amarrotada para bem feita entre um olhar e outro. A colcha mudou de florida para vermelha escura, lisa para acolchoada. O efêmero sempre mudava aqui e ele mal notava mais. Ele não podia usar Tel Aerandiriot do jeito que os escolhidos podiam, mas aqui era onde ele se sentia mais livre. Aqui, ele poderia ser quem ele queria ser. Ele riu com o pensamento. Parando ao lado da cama, ele cuidadosamente desembainhou as duas adagas envenenadas e saiu do mundo invisível para a vigília. Ao fazê-lo, tornou-se Luke. Parecia apropriado. O quarto estava parado no mundo desperto, mas a única janela deixava entrar luz da lua suficiente para Luke distinguir as formas amontoadas de duas pessoas dormindo sob seus cobertores. Sem hesitar, ele enfiou uma lâmina em cada um. Eles acordaram com pequenos gritos, mas ele puxou as lâminas e as enfiou de novo e de novo. Com o veneno, era improvável que qualquer um deles tivesse forças para gritar alto o suficiente para ser ouvido do lado de fora do quarto. Mas ele queria que essa matança fosse sua de maneira que o veneno não podia conceder. Logo eles pararam de se contorcer quando ele enfiou uma lâmina entre as costelas.
Limpando as adagas na coxa, ele as embainhou com tanto cuidado quanto as havia pegado. Ele recebeu muitos presentes, mas a imunidade ao veneno ou qualquer outra arma não estava entre eles. Então ele tirou uma vela curta do bolso e soprou o cinza suficiente das brasas da lareira para acender o pavio. Ele sempre gostou de ver as pessoas que matava, depois se não podia enquanto matava. Ele havia gostado especialmente daquelas duas Aes Sedais na pedra de Tear. A incredulidade em seus rostos quando ele apareceu do nada, o horror quando perceberam que ele não tinha vindo para salvá-las, eram lembranças preciosas. Aquele tinha sido o Aizan, não ele, mas as memórias não eram menos valorizadas por isso. Nenhum deles conseguia matar uma Aes Sedai com muita frequência. Por um momento, ele estudou os rostos do homem e da mulher na cama. Depois apagou a chama da vela e a devolveu ao bolso antes de voltar para Tel Aeranidiod. Porra, que apelação, hein? Seu patrono do momento estava esperando por ele. Um homem, disso ele tinha certeza, mas Luke não conseguiu olhar para ele. Não era como era com aqueles homens cinzas viscosos que você simplesmente não notava. Ele havia matado um deles, uma vez, na própria Torre Branca. Eles pareciam frios e vazios ao toque. Foi como tocar um cadáver? Não. Este homem tinha feito algo com o poder. Então, os olhos de Luke deslizavam para longe dele como água escorrendo pelo vidro. Mesmo visto no canto do olho, ele era um borrão. O casal dormindo neste quarto vai dormir para sempre, disse Luke. Mas o homem era careca e a mulher grisalha. Uma pena, disse o homem, e a voz pareceu derreter nos ouvidos de Luke. Ele não seria capaz de reconhecê-lo se o ouvisse seu disfarce. O homem tinha que ser um dos escolhidos. Poucos, exceto os escolhidos, sabiam como alcançá-lo, e nenhum dos homens entre aqueles poucos poderia canalizar ou ousaria tentar comandá-lo. Seus serviços eram sempre implorados, exceto pelo grande senhor, e mais recentemente pelos escolhidos. Mas nenhum dos escolhidos que Luke conheceu jamais tomou precauções como esta. Você quer que eu tente de novo? Luke perguntou. Talvez, quando eu te mandar. Não antes. Lembre-se, nem uma palavra disso para ninguém. Como você ordena, Luke respondeu, curvando-se. Mas o homem já estava fazendo o portão, um buraco que se abria uma clareira da floresta nevada. Ele se foi antes de Luke se endireitar. Realmente era uma pena. Ele estava ansioso para matar seu sobrinho e a moça. Mas se havia tempo para passar, a caça era sempre um prazer. Ele se tornou Aizan. Aizan gostava de matar lobos ainda mais do que Luke.